Fala, meu povo, bem-vindos à live número 156, né? Qual que é o melhor jeito de você gerir o seu restaurante? Essa aqui não é uma aula ao vivo, né? Eu chamei de live aqui, mas na verdade é uma gravação. Isso porque hoje, exclusivamente hoje, eu tinha um compromisso bem na hora da live, mas eu tenho um compromisso aqui semanal de que todas as semanas terá um conteúdo de altíssimo valor destinado a donos de restaurantes, bares, deliveries e tudo mais. E hoje eu vou falar qual que é o melhor jeito de você gerir o seu restaurante, ou pelo menos o melhor jeito, na minha opinião, né? Então eu poderia até complementar aqui, falando que é minha opinião. Mas, enfim, tudo que eu falo aqui é minha opinião, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na vida que não existe verdade absoluta. E por que é importante você que está me ouvindo aí prestar atenção nessa aula? Porque quando você vai começar o seu restaurante e você não tem experiência ainda no setor, e eu imagino que as pessoas a maioria que eu falo aqui, né, não tem tanta experiência, ou estão começando, ou né, estão precisando de ajuda e já tem alguma experiência, mas enfim, quando você começa a primeira vez, antes de você abrir o seu restaurante, você tem uma impressão de que o restaurante ele é um negócio simples, né? Porque afinal de contas, você não vai estar descobrindo a cura para uma doença, você não vai estar montando um carro, você não vai estar analisando contratos, você não vai estar curando doenças. Você vai fazer um negócio que você tem que fazer comida boa, atender bem e pronto, né? Teoricamente, ele parece muito simples antes de você abrir. Mas fato é que não é um negócio tão simples assim quanto parece. Na verdade, ele não é difícil, vai. As coisas que você precisa aprender para você gerir um restaurante, para você tocar um restaurante que tenha sucesso, elas não são complicadas. É um negócio que ele pode ser sim para qualquer tipo de pessoa. Entretanto, não é porque é simples que é fácil de você executar, porque requer muita disciplina e um conhecimento específico para você tocar tudo ao mesmo tempo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, que é o equilibrista de pratos do circo. A vida do dono de restaurante muitas vezes ela é similar a esse equilibrista. A gente precisa equilibrar vários pratos, todos eles ao mesmo tempo, e não deixar cair, não deixar eles caírem, né? Então isso significa que hoje a gente vai ter uma aula onde a gente vai abranger vários dos conhecimentos os quais você precisa ter, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre finanças, vai falar um pouquinho sobre liderança, um pouquinho sobre marketing, entre outras coisas, que são os pratos que você precisa girar para você gerir o seu restaurante com mais sucesso. Então a gente vai entrar com um pouco mais de detalhes em cada um desses pontos, né? E vamos esclarecer, né, o pacote que você precisa ter de gestão, né? Ou pelo menos de supervisão. Você não necessariamente precisa ser a pessoa que sabe tudo. Você pode ter um sócio, ou você pode terceirizar isso. Mas fato é que não dá para você terceirizar e delegar 100% nada sem uma supervisão. Tem que ter justamente um, um pacote de supervisão e de gestão e de controle de tudo que de todos os setores que são importantes no seu restaurante. Porque a média, se eu não me engano, de lucro dos restaurantes, eu não sei precisar esse dado, mas eu sei que ela tá menor e eu sei que eu chutaria, e eu acho que eu vi em algum lugar, eu não sei aonde, então por isso que eu não vou confirmar, na casa dos entre 5 e 7% de lucro. E isso é muito baixo. Imagina, para cada 100 mil, você tirar 5 mil só de lucro, 7 mil, você tem que vender muito aí para você tirar um bom salário. Não parece justo, não parece legal. E daí, entretanto, existem outros restaurantes que conseguem chegar na casa dos 14, 15, 20, 30%, por aí vai. Conseguem ganhar dinheiro direito. E o que faz alguns restaurantes não ganharem dinheiro e outros lucrarem bastante, ganharem dinheiro e isso não ser sofrido é a gestão. É o que eu gosto de falar todas as semanas aqui. E essa aula talvez seja uma das mais importantes, porque eu vou te passar o resumo
do meu método de gestão. É óbvio que para você aprender tudo que eu ensino, você tem que virar meu aluno no método Lucro na Mesa. Aliás, tem o curso do método Lucro na Mesa aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Tem também o meu curso de precificação. E se eu tiver lançado algum curso mais para frente, se você estiver vendo no futuro, também vai estar sempre aí embaixo na descrição do vídeo para você ver. E daí, nesses cursos eu consigo botar uma metodologia, tem muitas aulas, enfim, você consegue ter um resultado mais acompanhado, né, com suporte e tudo mais. Então vamos começar aqui falando dos conteúdos. Eu vou pedir isso só uma vez. Só uma vez, mas eu quero que você preste atenção porque é muito importante. A moeda de troca aqui do YouTube, ela é o like, ela é o você se inscrever, você compartilhar esse vídeo. Então se você clica no botão de like aqui, você me ajuda muito. Afinal de contas, a live ela é de graça. E pô, hoje eu tinha tudo para não fazer essa aula, que eu tinha um compromisso, tenho um compromisso daqui a pouco. No horário da live eu poderia falar, não, semana que vem a gente tem, porque é de graça, eu não cobro nada por isso. Mas como eu tenho esse compromisso com você todas as semanas e eu dou o meu jeito, se eu não conseguir entregar ao vivo, eu entrego gravado, clica aqui embaixo, aperta o seu like. Se possível, ainda encaminha para um grupo de donos de restaurantes. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu tô te falando isso agora porque eu não vou falar de novo. Eu acho chato ficar pedindo esse tipo de coisa. Mas se eu não pedir, se eu não lembrar, você não vira aí o celular e clica para curtir. Não se inscreve, então fica aí o meu pedido. Faça isso agora para a gente continuar aqui no conteúdo. Então, quando você não domina todos os aspectos de gestão de um restaurante, significa que você não é um restauranter. Você já ouviu falar nessa expressão, restauranter? Eu gosto muito de usar ela porque um restauranter, eu não lembro a descrição exata, mas ele é o dono de restaurante que domina com eficiência vários aspectos da gestão do seu restaurante. E eu acho muito legal essa ótica, porque é o que eu acho que é a postura do dono. O dono de um restaurante, ele tem que aprender a ser um restauranter, um empreendedor de restaurantes. Ele tem que ser um cara que domina e controla vários setores do seu restaurante. E quando você não controla, você tem algumas dificuldades no seu estabelecimento. E eu quero que você preste atenção nessas dificuldades, porque se você está tendo alguma delas, significa que você provavelmente está com alguma falha no seu processo de gestão. E hoje é uma live que ela serve, uma aula, que ela serve para abrir a sua cabeça, para justamente você começar a enxergar coisas que não necessariamente você conseguia enxergar antes daqui. Então, se você tem dificuldade de atrair clientes, ganhar novos clientes, né, de aumentar o seu faturamento, se você tem dificuldade em ganhar dinheiro, lucrar de verdade, se você tem dificuldade de se ausentar da sua operação, né, de você é aquela pessoa que precisa estar lá ainda, todo dia, fazendo as coisas, senão não anda. Você, consequentemente, trabalha muitas horas por dia e, de repente, na sua cabeça agora, você é o cara que está em todos esses aspectos e ainda você tem dificuldade de equipe e você começa a desejar assim, cara, por que eu fui abrir um restaurante? Eu devia ter feito outra coisa. Se você começou a sentir alguns desses sintomas, ou até todos eles, significa que a sua prioridade tem que ser atacar a sua gestão. Significa que você precisa olhar com carinho e prestar atenção em tudo que eu vou te falar hoje, né? Entender que na jornada de um dono de restaurante existem várias armadilhas que vão surgindo, que vão ficando na frente do seu sucesso, do seu lucro, do seu bem-estar, do seu tempo para a família, né? E daí você tem que aprender a atacá-las todas da melhor forma possível. Muita gente acha que vai abrir um restaurante no dia 0 e já vai começar tendo lucro, ganhando dinheiro. Não faz um capitalzinho de giro, por exemplo.
E daí depois vai aprendendo as coisas. Aí você vê que quando você começa o restaurante sem preparo, você começa a queimar caixa, queimar dinheiro, porque ele não dá lucro. Você não tem nada de gestão, você não sabe para onde recorrer. Daí bate o desespero, né? Então, muita gente que, por exemplo, não começa sem ficha técnica, começa sem uma pessoa com experiência na equipe, que acha que a equipe vai tocar o seu negócio para você e você vai descansar e ver o dinheiro entrando, que você vai trabalhar pouco, que restaurante é fácil. Todas essas crenças, elas são inverdades, né? Quando você começa uma semana de restaurante, você já vê que o buraco ele é mais embaixo, né? E a solução é justamente você ser um que a gente chama de restauranter, um restauranter profissional. Um restauranter profissional, ele tem lucro, ele tem liberdade, e o tempo dele não está focado na operação. Ele está focado em expandir o seu negócio, em trazer mais cultura, liderança, gestão de pessoas e supervisionar tudo de uma maneira geral. Até, inclusive, não ele supervisionando, tendo líderes que fazem essa supervisão e ele coordena esses líderes que se reportam para ele. Mas, de maneira geral, a gente tem alguns conhecimentos que a gente vai falar hoje. Tá? Eu vou falar sobre todos eles hoje. De uma forma generalista, é óbvio, porque senão a live ia ter que durar 12 horas. Não tem como. Mas eu vou falar hoje sobre planejamento. Eu vou falar hoje sobre cardápio, sua engenharia, ficha técnica. Vou falar sobre liderança de restaurante para você ter uma equipe bacana. Falar um pouquinho sobre operação de restaurante, sobre o marketing. Vou falar também sobre delivery, né? Porque muita gente encara delivery como um segundo tipo de restaurante. Eu vou falar sobre a parte financeira e, por fim, a parte estratégica, que é a parte que você vai ter mais tempo para se dedicar, uma vez que o seu restaurante ele esteja funcionando sem a sua presença operacional, que é o sonho de muita gente. Mas eu vou começar falando hoje sobre planejamento. E assim, ó, a grande maioria dos donos de restaurante fazem muitas das suas ações por intuição. Não tem um planejamento, não tem uma programação, não sabem quais são as metas, quais são os indicadores, o que você tem que fazer ao longo do ano, não sabem nem para a semana que vem. E um dono de restaurante, ele tem que ter um planejamento, assim como qualquer dono de empresa. O planejamento é que não deixa você errar por muito. Às vezes você faz uma tentativa e você erra. Quando você tem planejamento e acompanhamento, você pega esse erro rápido. O que isso significa? Significa que todo dono de restaurante, por exemplo, deveria ter, no começo do ano, um orçamento para um ano. Um orçamento de faturamento, de margens de lucro, né? De número de pessoas. Deveria ter um planejamento de manutenções, de tarefas a serem conquistadas. Ele tem que planejar o futuro, ele tem que planejar o futuro longo e o futuro próximo. Ele tem que ter, antes de tudo, o que a gente chama de uma marca bem definida. Uma marca bem definida, e tem live sobre isso, vai. Se você procurar aí, você vai achar. Uma marca bem definida de restaurante, ela protege muitas decisões equivocadas. Uma marca bem pensada de um bistrô, ela vai, por exemplo, não vai ser recomendado que você faça promoções, né? Por exemplo, no meu restaurante, que é um restaurante contemporâneo, a gente nunca faz promoções. Para não dizer nunca, a gente tem um mimo que é a rolha free. Significa que alguns dias da semana, que são de mais baixo movimento, o cliente que quiser trazer a sua garrafa de vinho não paga rolha. Né? É uma promoção mais simpática, porque ela combina com a nossa marca. É uma promoção chique, pô. É pro cara tomar vinho. É pro cara gastar com um prato e trazer o vinho dele, um vinho excelente e tal, pra gente fazer um bom combinado aqui internamente. Então, é uma promoção que a gente permite, porque não fere. Normalmente as pessoas que trazem o vinho para o restaurante, elas não têm problema com dinheiro. Ela não vai trazer um vinho qualquer. Ele tem aquele vinho especial em casa parado e não consegue cozinhar com aquele vinho. Então fica simpático, né? Mas por que a gente
faz essa promoção? Porque a gente tem uma marca bem definida. Então, você saber sobre a sua marca, saber quem é o seu público, qual é o seu posicionamento, qual é o seu diferencial, qual é a história da sua marca, tudo isso impacta em tudo na sua empresa. Inclusive nas cadeiras que você vai usar, na louça que você vai usar, no tipo de equipe que você vai buscar, o salário que você vai pagar. Tudo isso é proporcional e ela tem que ser condizente com a sua marca, com a sua proposta. Com a sua proposta. Então, é muito importante que você tenha isso bem pensado, que você tenha a sua marca bem definida e que você consiga ter ciência de qual é a história que você está contando para os seus clientes. Porque senão você vai fazer coisas sem pé nem cabeça. Daí já viu, né? Outra coisa que você tem que fazer no seu planejamento é sempre projetar, né, o seu caixa futuro, ter metas de indicadores, ter metas de margens de lucro, entender exatamente quais são as suas metas financeiras, de número de pessoas, etc. Isso tem que ser planejado, isso tem que ser metrificado e olhado, porque no fim das contas é o somatório dessas metas bem batidas que vai fazer você ganhar dinheiro. É muito importante que você, assim, ganhe o dinheiro. Então tem que ter planejamento, né? Não negligencie, não subestime o planejamento. Saiba que ele é, sim, muito importante para que você consiga, para que você consiga ter sucesso nas suas ações, né? Outra coisa muito relevante é o seu cardápio, né? Você tem que ter um estudo, né? Lembra, a gente falou de vários setores, esse é o segundo agora. Esse é muito importante que você encare o setor de cardápio e de cozinha, vai, colocando os dois juntos, de uma forma profissional. Então, por exemplo, quem que montou o seu cardápio? Quem que escolheu os pratos, o tamanho, a estrutura, os ingredientes, né? Quem que pensou nisso? Foi uma coisa feita por intuição? Você copiou o cardápio de alguém? Ou foi feito por várias pessoas ao mesmo tempo? Existe uma lógica no seu cardápio? Por quê? Porque esse é um dos setores mais importantes, se não o mais importante do seu restaurante, que é a sua cozinha. Você tocar muito bem ou muito mal esse setor, com certeza absoluta vai impactar demais no seu lucro. Então, o seu cardápio ele tem que ser feito por um profissional da área, por alguém que tem experiência, por alguém que entenda de lucro, mas que entenda de comida. Então, os insumos que você tem que utilizar, eles têm que ter uma certa inteligência, né? Uma coisa muito comum que acontece nos cardápios é que você utiliza o mesmo ingrediente em diversos pratos, porque daí você consegue ter uma variedade maior e uma otimização melhor de estoque. Então, você trabalha com peixe, por exemplo, no caso de um restaurante japonês, vai pro hot e a parte mais nobre vai pro sashimi. No caso de um restaurante normal que serve peixe, você já deve ter visto muitos restaurantes servindo aquela pastinha, né, de peixe de couvert. Aquela pastinha nada mais é do que a para de peixe. Eles não pegam um lombo bonitão não para te servir. Eles pegam aquela parte mais baixinha, que é gostosa, igual, faz bem, não tem nada de errado em vender aquilo. Mas eles utilizam essa parte para fazer pastinha. E eles utilizam a parte mais nobre para fazer um prato mais comercial, mais bonito, mais vendável. Entende? Que tem essa diferença. Então, isso é uma engenharia de cardápio, né? Você utilizar de uma forma inteligente os insumos, porque senão, um cardápio de 30 itens, ele pode ser difícil ou pode ser um cardápio fácil. Depende, né? Se você utiliza 30 itens com todos os ingredientes diferentes entre si, ele pode ser sim difícil. Agora, se você tem uma inteligência e uma comunicação entre os ingredientes que você utiliza, você vai ter um estoque muito menor. As suas compras vão ser muito mais facilitadas, seus preparos e tudo mais, né? Outra coisa que não dá para você deixar para depois são as fichas técnicas e saber precificar, né? Então, assim, mais uma vez, tudo que eu tô falando aqui, se você quiser mais detalhes, tem link abaixo dos meus cursos para você receber aulas completas sobre isso. Tem um curso só de precificação e tem um curso também de gestão completa. Mas muita gente começa um restaurante sem ter ainda as fichas técnicas de tudo, porque dá muito trabalho.
A verdade é que fazer ficha técnica dá trabalho. E precificar, então, é necessário que você tenha a ficha técnica. Então, muita gente acaba fazendo por intuição e copiando o preço do concorrente, né? Você tem que sim usar o preço do seu concorrente para você ter uma estimativa, valor de mercado. Agora, você não pode fazer isso às coxas, copiar cegamente. Porque às vezes você acha que você vai ter um prato similar ao dele, mas é diferente. Mas existe um ingrediente ali que você não calculou, que você está usando em abundância e é muito caro. Você deveria estar cobrando mais caro por isso, né? Não dá para você comparar, daí você fica refém, né? Quando você acha muita coisa, não tem certeza, você acaba navegando em águas complicadas, perigosas, longe do seu lucro, infelizmente. Então tem que ter, né, justamente esse conhecimento de precificação, de ficha técnica, técnicas, por exemplo, que você pode fazer para diminuir o seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, quanto você gasta com comida, bebida e embalagem, processos de recebimento de mercadorias, cotação, né, controle de estoque, controle de produção, né, controle do seu estoque, da produção, dos insumos, é muito importante porque evita desperdício e evita também você ter abundância no seu estoque. Abundância, ela significa dinheiro parado e é uma coisa que não necessariamente você gosta, né? Você gosta que o dinheiro esteja no seu bolso, não que esteja parado em mercadoria, porque ele parado em mercadoria, ele não está te dando dinheiro, afinal de contas. Ele vai te dar dinheiro ainda, é melhor que esse dinheiro esteja no seu bolso do que dentro do seu freezer, né? Então, o setor de cardápio, ele, na minha opinião, é o mais importante, ou vai top 3 dos mais importantes que você tem que tomar conta, porque seu lucro é reflexo daquilo que você faz no seu cardápio e na gestão dele. Outro aspecto muito, mas muito, e agora depois da pandemia, ele se tornou mais importante ainda, com relação à liderança do seu restaurante. Porque uma boa liderança é que faz você ter uma equipe melhor e mais competente. A gente vive, e eu falo que a maior crise do nosso setor desse ano de 2023, com certeza não é a inflação, não é o movimento, é você ter pessoas qualificadas, é equipe, né? Todo mundo está sofrendo com isso, eu também tô, né? Mas eu acredito que eu esteja sofrendo menos do que a média, porque já tem alguns anos de restaurante, eu sei liderar a equipe, eu pago bem, eu tenho uma cultura bacana, mas fato é que você precisa de metodologia para isso também. Muita gente acha que liderar é uma coisa de intuição, que você pode fazer do jeito que você achar, né? Sem ser treinado para isso. E isso é um erro muito grande, né? Existem vários livros, inclusive esse aqui que eu tô lendo, ó, Empresas Feitas para Vencer, recomendo, do Jim Collins, que fala da liderança número 5, que é muito importante você aprender essas coisas para você liderar a sua equipe melhor, né? Então, por exemplo, você ter a cultura bem definida no seu restaurante atrai pessoas com os valores parecidos com os seus. Então, lá no restaurante, por exemplo, a gente tem a cultura de semear para colher. Muito importante essa cultura, talvez a mais importante que a gente tenha. Que ninguém ganha promoção, ninguém ganha nada antes de merecer. Então, se a pessoa quer crescer com a gente, se ela quer merecer algo, primeiro ela vai assumindo com proatividade novas responsabilidades. Ela vai pegando algumas coisas que não necessariamente eram obrigações dela. Ela vai sentindo, vai mostrando que ela é capaz de pegar aquilo ali, de forma que ela vai se tornando um funcionário cada vez mais importante, e chega uma hora que eu não tenho escolha. Eu preciso dar um aumento, dar uma oportunidade para ela, porque ela se mostrou capaz, ela se mostrou que tem valor, né? Da mesma forma, você tem que executar treinamentos, treinamento na sua equipe de cozinha, treinamento na sua equipe de salão, mostrar como é que são feitos os pratos, os preparos, isso tem que ser treinado. Mostrar como é que tem que ser o processo de venda, de atendimento, os detalhes todos envolvidos, né? Os sistemas que você vai colocar, organizacionais, né? Tudo isso importa na parte de treinamento, né? Porque justamente é o que você treina as pessoas, o que você deixa escrito, o que você deixa de treinamento, o que você deixa de orientação, o que você organiza, né? Que a gente chama de sistemas organizacionais, junto com checklists, cultura, treinamento. Quanto mais coisa escrita e orientada você tiver, mais você se aproxima
de fazer um restaurante funcionar sem você, né? O jeito de você fazer esse restaurante funcionar sem você, que é o dono, é justamente você montando uma equipe competente, porque ainda não existe uma equipe de robôs que possa fazer esse trabalho. No dia que surgir, aí beleza, você pode configurar o robô lá, ele vai fazer tudo igual sempre, mas por enquanto a gente não tem essa previsão nem essa realidade. Então você tem que saber liderar pessoas para você ganhar mais liberdade, para você aprender a formar uma equipe mais competente. Da mesma forma, que você tem que prestar muita, mas muita atenção na operação do seu restaurante. Não tem milagre. Quando a gente fala de operação, é a experiência que você proporciona para os seus clientes. É o dia a dia. Não adianta nada você fazer um trabalho de marketing muito legal, treinamento, ter um cardápio super lucrativo, se quando ele chega no seu restaurante, ele é mal atendido e a comida chega fria, demora, sem padrão, né? Então essa percepção de valor tida pelos seus clientes, ela é uma das coisas mais importantes que existem. E você só consegue trabalhar isso tendo pessoas qualificadas, treinando elas, olhando para a operação, aprendendo, né, como é que funciona a organização de um restaurante, como é que funciona o dia a dia, o que você tem que deixar pronto na cozinha, pronto no restaurante, no salão, talheres, pratos, como é que é a velocidade disso, como é que você tem que gerir essa rotina toda, como que você faz para aumentar o grau de retenção, de volta de clientes, como que você expande os conhecimentos técnicos de vendas dos seus atendentes, como que você faz para premiar quem está retornando ao seu restaurante, como que você faz para atingir as expectativas do seu cliente uma vez que ele entra no seu restaurante. Porque eu não sei se você sabe, pelo que você faz de marketing, pelo que você recebe de boca a boca e pela aparência que o seu cliente ele chega no seu restaurante, ele está criando uma expectativa sobre você. E se você quer fazer com que ele retorne, você tem que superar essa expectativa. E quanto mais você supera, mais impressionado ele vai ficar e provavelmente, né, mais ele vai retornar. Você tem que superar em muito a expectativa gerada pelo seu cliente. Isso é, sim, muito importante. Mas não é suficiente. Você tem que olhar um outro aspecto da gestão, que é o marketing também. E o marketing ele não é só redes sociais, sabe? Tem muita coisa que ainda funciona. Mas o jeito mais fácil, mais acessível que existe para você tocar o marketing do seu restaurante é através das redes sociais. Por ali, você consegue começar de graça, fazendo você mesmo, e depois você vai contratando gente. Você pode anunciar, fazer os anúncios patrocinados, né, que é o tráfego pago, vale muito a pena. Você pode melhorar a sua linha de conteúdo, você pode ir trazendo a atenção dos seus vizinhos e potenciais clientes através das redes sociais. Você tem que ter um belo de um site também, um Google Meu Negócio, que pouca gente fala, bem estruturado, bem pensado, com todas as informações necessárias, com horários atualizados. Você tem que ter uma rede social com conteúdo interessante, atualizado de acordo com os algoritmos da plataforma. Você tem que ter uma pessoa responsável por olhar aquilo ali. Você pode ser você, às vezes você manja de marketing, você gosta, tem essa facilidade, ótimo, vai tocando você, depois você treina alguém para fazer isso para você, ou você contrata alguém e supervisiona ela, né? Eu não gosto de terceirizar o marketing. Eu gosto de supervisionar uma pessoa que está fazendo ativamente para mim. Eu gosto porque eu sou uma pessoa criativa e eu gosto de vendas. Eu estudei muito sobre marketing. Tanto é que eu dou aula disso. Mas às vezes não é muito a sua praia. Mas você tem que saber pelo menos o mínimo. Quais são os conteúdos que são interessantes de você ter nas redes sociais. Saber sobre engajamento, saber sobre anúncios patrocinados. Tem que ter um gestor de tráfego olhando para os seus anúncios e colocando o seu nome Brasil afora. Não Brasil afora, na sua região aí, impulsionando você, trazendo novos pedidos, novos clientes, né? Você tem que saber o que é marketing de conteúdo, né? Porque muita gente que não entende nada de marketing começa a pensar no marketing que nem antigamente. Aí você começa a fazer uns banners, promoção, isso, aquilo, compre agora, e coloca numa arte lá do Instagram o endereço,
coloca lá o telefone, horários funcionam, tudo ali enfiado, né? Achando que aquilo ali é um panfleto, que tem que ter tudo. E não é assim. É através do marketing de conteúdo, um marketing interessante, o que a gente chama de food porn, ou mostrando os bastidores, ou fazendo reels, fazendo carrossel, fazendo fotos profissionais, fazendo conteúdos que a gente chama de orgânico também, que é com seu celular, funciona muito, né? É o mix desse conteúdo e saber entender como é que funcionam as redes sociais, que daí você consegue ter um resultado superior, você consegue atingir mais clientes, que é o seu objetivo de marketing. Ele não é um milagre, é, ele não consegue resolver todos os problemas. Você precisa ainda assim da comida boa, do atendimento bom, mas ele te ajuda a acelerar todo esse projeto, ele te ajuda a, a mandar bem, é, a mandar mais clientes mais rápido para o seu restaurante, né? E se hoje em dia, tô fazendo aí, fiz 6 anos de restaurante agora, se o meu restaurante ele tá vivo até hoje, cresceu tanto como ele cresceu, é muito por conta do marketing, que a gente sempre gastou dinheiro com isso e sempre botou bastante carinho nisso. Um outro setor que você precisa olhar, mais do que nunca agora, é o setor de delivery, né, do seu restaurante. Porque muita gente ainda tem reticência a isso. Muita gente veio a pandemia, fez delivery, se virou. Muita gente é só delivery, né? Mas independente se você é só delivery ou se você tem um delivery também junto com o seu restaurante, existem algumas regras que você precisa prestar atenção, né? Primeiro, esteja nas plataformas que giram na sua região. O iFood, ele é quase um monopólio no Brasil, então eu dou aula sobre iFood. Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? Tá vendo ali, ó? Do iFood, eu sou parceiro do iFood. Ganhei até um certificado deles aqui, ó, Expert iFood, não sei o que, ó, totemzinho. Vou lá de vez em quando. Eu sou uma pessoa, eu não trabalho para o iFood, mas eu vou lá de vez em quando para saber as novidades, o que estão acontecendo. Recebo treinamento para orientar as pessoas a vender mais através da plataforma, né, que é um marketplace. Fato é que você precisa ter conhecimento nessas plataformas, você precisa ter conhecimento sobre esses marketplaces e você precisa levar o setor do seu delivery a sério, né? Então, você tem que ter, por exemplo, agilidade, né? Velocidade nas entregas, na logística dos seus pedidos, né? Você tem que mirar a entregar em menos de 30 minutos, por exemplo. Você tem que mirar em aumentar o número de pedidos, em ter escala nisso, em conhecer os atalhos sobre o delivery, sobre embalagem que é boa, que não é boa, sacola, tráfego pago dá para você usar para delivery também. Mas o jeito mais fácil de você crescer muito é você tendo conhecimento de iFood, né? Tendo o iFood sendo uma coisa grande na sua região, ele que vai te trazer muita escala de pedidos. Tem muita gente que fala que o iFood é vilão. Eu entendo que tem problemas, eu acho que muitos deles já foram diminuídos, mas eu sei que ainda tem problemas, né? Muita gente acaba reclamando, fala lá com o iFood, Ricardo, fala aquilo ali, não sei o quê. Eu falo, gente, eu não trabalho com o iFood. Eu só sei mais do que a média sobre o iFood e te ajudo a vender mais na plataforma. Agora, se teve um problema de algum chamado que você teve que não foi atendido, algum valor de diferença de depósito, algum problema que você está tendo financeiro, ou que a taxa é muito... Enfim, essas coisas você tem que resolver direto com a empresa. Você não é obrigado a fechar com o iFood, né? Se está tendo problema para você, você tem a escolha de sair. Mas eu te afirmo que o melhor jeito de você ganhar dinheiro é sabendo operar o iFood, precificar de forma correta lá, porque lá você vai ter muitos clientes. O cara que é turista, por exemplo, ele entra no iFood para pedir uma comida. Ele vira quase como um cardápio gigante de restaurantes para você pedir. E você não paga para estar na plataforma, você paga só quando você recebe um cliente. Então, eu acho que sim, vale muito a pena. Não é perfeito? Não é perfeito. Tem que abrir chamado para resolver caso você tenha algum tipo de problema. Eu entendo que alguns problemas são muito graves, difíceis, mas abre chamado, entra no Instagram dele, do iFood, iFood para parceiros, manda um direct, tenta contato com eles, porque daí você consegue ir resolvendo o seu problema. Por mais grave que ele seja, caso você não tenha cometido nenhum problema mais grave, eles, né, tendencialmente vão resolvendo. Tendo então
esse disclaimer, né? Sei que não é perfeito, sei que eles vacilam ainda algumas coisas, mas eu faço parte de um grupo chamado Conexão iFood, que depois virou, não virou, né? Depois surgiu outro que é o Expert iFood, aí teve um processo seletivo para entrar nele, e eu sou o expert da conexão, mas esse movimento ele foi criado para a gente passar os feedbacks de tudo que estava errado. Eu também tenho problemas com o iFood, porque eu tenho a loja operando no iFood. Então, eu tenho alunos que me passam problemas e reclamações, e por conta desses problemas e reclamações, eu acabo passando esse feedback para eles e eles vão melhorando, eles vão atendendo a gente, e vão ouvindo e evoluindo, entendeu? Mas fato é que na minha opinião, Ricardo, acho que se você quer ganhar escala no seu delivery, o jeito mais rápido é através do iFood e também de tráfego pago. Mas no iFood, ele é um investimento menor. Você só paga quando você tem cliente, né? No tráfego pago, você paga antes e se vier o cliente, ótimo. Mas as pessoas estão acostumadas a fazer pedido no iFood. Então, a maioria das pessoas não vai fazer pedido porque viu num anúncio. Ela vai fazer pedido porque ela entrou no iFood com fome. E daí ela vai lá pedir com você, né? Existe outro setor que ele é muito, mas muito importante também. Um setor que particularmente eu domino bastante, pelo fato de eu ser economista e ter trabalhado no mercado financeiro por um tempo, que é o setor financeiro. A gestão financeira, ela é de extrema importância para o seu restaurante. Porque se você tem um restaurante e não faz a gestão financeira com precisão, é como se você estivesse navegando num navio, num container gigante, 300 metros, no mar afora, aí, no continente afora, sem um radar, sem um mapa, sem uma bússola. Você vai conseguir navegar? Vai. Você vai andar? Sim. Você vai carregar a carga? Sim. Mas para onde que você vai? Não tem como você saber. Quando você está no alto mar, todos os lugares são iguais. Você precisa de uma orientação para que você consiga chegar no local que você goste. Você até pode chegar nesse local, se você for indo na costa, e navegando, olhando e tal, mas vai demorar muito mais, vai ser muito mais difícil. Pode ser que você erre o local, vai ser muito mais sofrido de você conseguir chegar no local e com certeza você vai gastar mais combustível. Então a gestão financeira para mim é um paralelo da bússola, do radar, do mapa, do navio. Ele é o guia que te faz otimizar e garantir, né, ou pelo menos fiscalizar com precisão para que você possa aumentar a sua taxa de lucro. Você como dono, você quer aumentar o seu lucro sempre que possível. Então você quer fazer DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, que é um relatório muito importante que você vai olhando mês a mês, depois você faz um acumulado do ano, como foram as suas vendas, como foram os seus custos, as suas despesas, como ficou a sua margem de lucro. Você identifica e vai vendo onde que você está gastando muito, de acordo com a média, de acordo com o que você espera, onde você está gastando pouco, e daí você consegue chegar então num nível de lucratividade melhor, porque você tem esse tipo de visão. Você também tem o fluxo de caixa, que ele olha entrada e saída de caixa, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro do seu restaurante. Você consegue, então, prever quanto de dinheiro você vai ter daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Você não prevê certinho, porque as contas vão surgindo, mas você consegue fazer uma estimativa, você consegue chutar um valor estimado para que você saiba mais ou menos qual vai ser o seu fluxo de caixa, qual vai ser a sua estimativa de caixa, para você prever se você vai ter dinheiro suficiente ou não, para você entender se está fazendo sentido o seu negócio ou não, para você enxergar, por exemplo, se teve um desvio ali, se teve uma grana que foi gasta a mais do que você planejou, do que você esperou, né? Para você ver, né? Outra coisa muito importante, fazer a conciliação de caixa e ver se a taxa que está sendo cobrada sua está certa, se está cobrando o aluguel de máquina ou não, se o dinheiro está batendo na sua conta certinho, se não está demorando, se não está indo no valor errado, se eles não aumentaram a sua taxa sem falar com você. Essa conciliação, ela é sim muito relevante de ser feita, porque, acredite se quiser, toda empresa de pagamento de recebíveis, ela eventualmente tem
problemas, ela não é perfeita, não dá para você confiar de que tá tudo certo, até mesmo porque existem aquelas atualizações que eles fazem e não te avisam, e daí quando você vê, você tá pagando uma taxa maior, e era pra você, e você negociou uma taxa menor, e você pode contestar, negociar esse tipo de coisa. Taxa que você paga pro banco é tudo lucro que poderia estar indo pro seu bolso, né? Você tem que tentar baixar essa taxa o máximo que você puder, para que você maximize o seu lucro. Você pode aumentar o seu lucro aumentando o seu faturamento, diminuindo essas despesas, mas você pode também diminuindo as suas taxas. Então vale muito a pena você fazer essa conciliação de caixa. É sim, muito importante. Aliás, a gestão financeira, de uma maneira geral, é toda muito importante, né? E por fim, tem o setor estratégico do seu restaurante, que depois de um tempo e as coisas começarem a andar mais sem você no seu estabelecimento, você vai ver que o seu foco vai estar ali. Você vai estar olhando para o seu restaurante mais de uma forma estratégica, olhando para técnicas de expansão, parcerias, networking, aprendendo a delegar e cobrar, supervisionar, um olhar de fora, que você tenha tempo para conhecer novos restaurantes, para viajar, para enfim, fazer o comercial do seu restaurante, para olhar de uma forma de longe, para você enxergar tudo aquilo que você não necessariamente enxergou quando você estava olhando de perto, né? Tem vários problemas que você acha que são gigantes, que na verdade eles são desse tamaninho aqui, ó. Porque você só não quis, não conseguiu, não foi capaz de enxergar eles, né? Para que você possa abrir o próximo, primeiro você tem que entrar nessa fase. Primeiro você tem que entrar numa parte estratégica. Se você ainda está trabalhando operacionalmente no seu negócio, ainda está ralando, se não tem um controle preciso das suas finanças, de marketing, etc., não é a hora de você abrir o seu próximo. Você tem que organizar a casa antes de você dar esse passo tão importante. Primeiro você olha, primeiro você organiza, depois você olha um novo ponto, uma nova ideia, uma nova história, para você gerir o seu restaurante de uma maneira geral. Então, assim, em resumo de tudo que a gente falou, você não precisa ser expert em nada do que eu falei aqui para você. Mas você precisa ter bons conhecimentos de forma geral de vários setores do seu restaurante. Às vezes, alguns deles, você vai se especializar um pouco mais porque você tem mais afinidade, porque você gosta, você é melhor. Mas você tem que olhar, né? E fazendo uma revisão aqui, quais são os setores que você tem que olhar? O setor de planejamento, sua marca, entender o seu orçamento para o ano, entender como é que é a sua expectativa de lucro, a sua expectativa de vendas, olhar o seu cardápio de uma maneira geral, engenharia de cardápio, precificação, entender sobre uma organização melhor do seu estoque, controles, liderança, saber formar equipe, motivar as pessoas, fazer plano de carreira, ter sistemas de controle para que você funcione sem você. Tem que manjar da sua operação também, o dia a dia da sua operação, saber reter clientes, ter conhecimentos de tocada de gente, de fazer os seus clientes ficarem mais satisfeitos, terem um valor de experiência superior ao que ele imaginou. Tem que manjar também sobre marketing. Não precisa saber nem mexer no Instagram, mas tem que saber o que é conteúdo bom, o que é conteúdo ruim, quais são as parcerias, o que você tem que fazer para você conseguir aumentar e acelerar as suas vendas. Tem que manjar de delivery, saber de logística de delivery, de aplicativo, de tráfego pago, conhecer os atalhos do delivery que são diferentes do restaurante. Gestão financeira, olhar para DRE, fluxo de caixa, projetar isso para o futuro, olhar o seu fluxo de caixa, entender se tem algum valor estranho, saber mais ou menos quanto o seu restaurante tem que lucrar naquele mês e entender por que não lucrou. Você tem que olhar de uma forma estratégica para o seu restaurante e muita gente não consegue olhar porque você não tem tempo, porque você está trabalhando efetivamente no seu restaurante. Então, meu povo, essa foi uma aula generalista, eu sei, mas ela teve a intenção de abrir a sua cabeça para esse conhecimento, para tudo que você precisa aprender. A boa notícia é que tem dois caminhos para você seguir a partir de agora, né? O caminho número 1, que é o melhor, sem dúvida nenhuma, é você procurar ajuda na gestão do seu restaurante de uma maneira geral. É você entender que se você fizer as coisas de uma forma sem conhecimento técnico, de você fazer de uma forma improvisada, as chances são que o seu resultado vai ser bem parecido com o que você está tendo agora.
que dificilmente você vai mudar isso se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Você fazendo as coisas por intuição. Por melhor que você queira fazer, ele é um caminho difícil e eu só consegui mudar a minha realidade quando eu fui atrás de conhecimento, quando eu estudei, quando eu corri atrás. Mas até eu correr atrás disso tudo demorou. Na época não existia um curso tão bom quanto o Método Lucro na Mesa, que ele é o meu curso. Então a opção número 1 é você entrar no meu curso. O link tá aqui embaixo na descrição. Lá tem só do conteúdo programático 55 aulas, 9 módulos, e você entrando também eu te adiciono no grupo de alunos que você consegue tirar todos os tipos de dúvidas que você tiver e ter o suporte necessário para você tirar as dúvidas do curso. Né? Também tem o curso de precificação, caso você tenha uma dor específica na precificação, ele está ali, mas o curso de precificação está incluso no Método Lucro na Mesa, que é o método que eu recomendo que você entre. E a opção número 2 é você seguir por conta. Tem bastante conhecimento aqui no meu canal do YouTube, no meu Instagram, que você pode ir catando as coisas, mas não tem, por exemplo, material de suporte que tem no curso, planilhas, não tem eu tirando dúvida especificamente, né? Por mais que você me pergunte as coisas no Instagram, meu direct ele é cheio, então não dá para eu responder todo mundo que nem eu respondo os alunos, por exemplo. A gente tem que honrar quem honra a gente, né? E o método que você honra uma pessoa que gera conteúdo digital, né? Além de deixar o seu like, é você remunerando ela, que daí a gente consegue te dar uma atenção mais especial, mais específica, né? Com orientação, com o caminho das pedras pensado para você. Né? Então, a minha recomendação é que você siga o caminho 1, não siga o caminho 2, porque o caminho 2 foi o que eu segui por um tempo. Eu tentei fazer as coisas por conta, sem um conhecimento, sem ajuda, e com isso eu perdi muito dinheiro. Perdi R$200 mil no primeiro ano, isso era em 2016, 2017. E quebrei, né? Só não quebrei por completo porque eu tinha quem recorrer para ajudar com grana, e daí eu consegui me reerguer depois, né? Botando o chapéu da humildade e aprendendo sobre gestão, aprendendo sobre tudo que você precisa saber para você ter um restaurante de sucesso, né? Eu aprendi estudando, mas aprendi me ferrando. Você pode ter a mesma curva que eu, aprender se ferrando, ou você pode pegar um curso, um método que vai te facilitar e encurtar esse caminho. Fechou? Espero que você escolha o Método Lucro na Mesa. Semana que vem estaremos ao vivo, 7h30 da noite, com mais um conteúdo de altíssimo valor para donos de bares, restaurantes e deliveries. Fechou? Um abraço para você que esteve aqui comigo hoje e até semana que vem.